4. Rompendo com o código padrão em sua vida. É muito provável que, ao longo da vida, você tenha gastado muito tempo e energia concentrando-se em coisas pequenas e sem importância. Isso acontece com todo mundo. Com o tempo, isso se acumula e, antes que você perceba, essas coisas irrelevantes estão realmente controlando sua vida. Chamamos isso de código padrão, e é fundamental que você mude a forma como pensa para romper com esse código padrão e conseguir alcançar coisas mais significativas na sua caminhada. Você já pensou consigo mesmo que uma determinada situação estava muito além de você? Ou pensou que você era impotente para fazer qualquer coisa sobre uma situação que estava impactando fortemente sua vida? Você não está sozinho aqui. A maioria das pessoas faz isso e o problema é que, quando isso acontece, você abre mão do controle sobre 41. Sua vida justamente porque acredita que não é capaz de fazer nada para resolver os desafios que estão acontecendo com você. Isso é justamente o contrário do que diz a lei da atração. Para realmente desenvolver o novo código da manifestação que funcionará para você ao longo de sua vida, você precisa retomar o controle urgentemente. Você precisa começar a se concentrar em coisas que são essenciais para o seu desenvolvimento e não deixar o antigo código padrão governar sua vida. É tudo uma questão de crença. Já mencionei as crenças algumas vezes neste livro e continuarei a fazê-lo porque o que a gente acredita diz muito sobre o que a gente é capaz de fazer. E isso é algo que você tem que lembrar o tempo todo. Aqui está um exemplo de como ter uma crença firme pode te ajudar a dar a grande virada na sua vida e a ganhar o dia. Imagine que você quer fazer algo, mas não tem dinheiro para isso. Pode ser qualquer coisa, desde investir em um treinamento para aprender novas habilidades ou viajar pelo mundo. Não importa o que seja. As pessoas que sucumbem ao antigo código padrão chegarão rapidamente à decisão de que não podem fazer o que quiserem porque não têm dinheiro. Eles desistirão da ideia e passarão para outra coisa que não os fará avançar em suas vidas. Ou seja, esses indivíduos não vão se dar ao trabalho de pensar grande, de ter grandes sonhos, porque acreditam, de saída, que nunca serão capazes. 42. De realizar qualquer coisa dessas. Isso aconteceu muito em minha própria vida, durante anos. Mas aqueles que têm uma crença verdadeira e são pensadores do tipo crer para ver não vão focar na falta de dinheiro. Eles vão se concentrar em conseguir o que quiserem. Eles se verão já tendo essa coisa em suas vidas. Se usarem corretamente a lei da atração, certamente alcançarão o que quiserem. Neste ponto, você pode estar pensando que isso não é uma coisa prática para você fazer. O fato é que você não tem o dinheiro de que precisa, com certeza, é isso? Quando se trata da lei da atração, o segredo é você sentir que já tem o dinheiro para fazer o que precisa. Sentir que esse dinheiro já é seu e existe em algum lugar, mas só precisa chegar até você. Quando eu comecei a decodificar o novo código da manifestação, há muitos anos, eu estava em uma situação bem complicada. Além de ter despesas muito maiores que minhas receitas, minha dívida era de mais de R$100 mil e meu nome estava com restrições em todos os órgãos de proteção de crédito. Eu me lembro que em menos de 3 meses eu já havia conseguido duplicar a minha receita mensal e estava muito confiante que o dinheiro chegaria, cada vez mais, de múltiplas fontes e constantemente. O problema é que eu queria me mudar da kitnet em que morava. Mas com o nome sujo isso seria impossível, pois ninguém aluga imóvel para quem tem nome sujo, certo? Não, não está certo. 43. Essa foi a primeira vez que eu rompi com o antigo código padrão e decidi que iria me mudar em 2 meses para um apartamento bem maior, com muito conforto para meu filho, com lazer, piscina, quadra poliesportiva e com muitos amigos que ele pudesse brincar. O que eu fiz foi usar o passo a passo do novo código da manifestação, e em impressionantes 45 dias eu estava realizando a minha mudança. Vale ressaltar aqui que menos de 3 meses antes desse acontecimento, eu estava a ponto de colocar um fim na minha vida e nesse momento eu estava começando a provar que a lei da atração funcionava. Eu já havia renegociado e pago as parcelas em atraso do meu Corsinha, quitei a dívida do aluguel em atraso e tinha dinheiro para realizar o depósito dos 3 meses de caução do novo apartamento que o proprietário aceitou alugar para mim, mesmo estando com o nome restrito nos órgãos de proteção de crédito. Vale ressaltar que o apartamento era exatamente como eu havia idealizado e pude dar ao meu filho o conforto, segurança e diversão que eu acreditava que ele merecia. Essa pequena conquista foi muito emocionante. No dia em que eu me mudei, eu chorava como criança. Isso porque naquele momento eu havia me dado conta que não só eu tinha conseguido tudo o que sempre quis que fosse resolvido, mas também porque eu havia provado para mim mesmo que a lei da atração funcionava. Nesse dia, eu percebi que poderia ainda realizar muitas outras coisas. Se eu estivesse preso no antigo código padrão, eu não. 44. Emitiria altos níveis de energia e fortes vibrações positivas. Com isso, a imobiliária e o proprietário do imóvel não sentiriam a confiança necessária para alugar aquele apartamento para mim, mesmo o meu nome estando sujo, na época. Eu vibrava em uma frequência tão elevada que eles não apenas aprovaram a minha ficha para locação, como aceitaram a minha proposta de pagamento de apenas 2 meses de depósito caução, ao invés dos 3 meses que haviam pedido anteriormente. Ao longo da leitura deste livro e com a prática regular do novo código da manifestação que eu vou indicar para você aqui, você irá perceber que cada pequeno resultado que você conquista em sua vida estará abrindo o caminho para os grandes resultados que você irá conquistar no futuro. Naquela época, dando meus primeiros passos com a lei da atração, o aluguel de um apartamento de 2 dormitórios e com lazer para meu filho parecia algo grandioso. E hoje, estou aqui contando essa história em um chalé na montanha, em um dos resorts mais incríveis do Brasil. O valor que eu pagava de aluguel naquele apartamento não pagaria nem 2 diárias de hospedagem nesse local maravilhoso que eu escolhi para vir escrever esse livro.
Eu só estou aqui, vivendo o sonho da lei da atração, morando em um resort na montanha e com um Jaguar parado na garagem. Porque naquele momento eu decidi romper com o antigo código padrão, assumir o comando da minha própria vida, parar de procrastinar e dar o verdadeiro passo para a transformação completa da minha trajetória. E você? 45. Está pronto para romper com o código padrão, para dar esses passos significativos para a transformação da sua vida? Fortaleça sua mente. Para realmente fazer a lei da atração funcionar para você, é fundamental que você fortaleça sua mente. Você precisa fazer a transição do pensamento ver para crer para o pensamento crer para ver e acreditar que já tem o que deseja. Eu sei que não é fácil, pois eu já estive aí, exatamente nesse ponto que você está. Mas é preciso acreditar que é possível. Se você não tentar, você não vai saber se vai conseguir. E como você já chegou até aqui, eu tenho plena certeza de que você está buscando a transformação que deseja. Então não perca tempo e comece a exercitar hoje mesmo a sua mente para que ela traga imagens preciosas até você de tudo que você já acredita que pode chegar na sua vida. Uma pessoa que acredita fortemente na lei da atração nunca permite que o antigo código padrão governe sua vida. Ela está no controle total e é o centro de todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ver além do código padrão é uma mudança que você deve fazer. Vai levar tempo e esforço, mas, acredite, vai recompensá-lo no final. 46. 47. 48. Capítulo 5. A frequência das emoções e a lei da atração. Muita gente tem ambições gigantes, as melhores das intenções e objetivos muito claros. E mesmo assim dizem que não conseguem sair daquele lugar de passividade, de frustração, aquele lugar que eu reconheço porque já estive nele, de deixar as coisas acontecerem porque simplesmente não imaginamos como podemos virar o jogo. Eu sempre falo sobre a importância de determinar seus objetivos e criar planos. Mas e quando acontece de você ter objetivos, saber planejar, mas na hora de agir, você empaca? Para quem não conhece o trabalho e o livro do professor Hawkins, saiba que o subtítulo do seu livro Poder vs Força, que trata de assuntos importantes sobre a relação das pessoas com os sentimentos e a força da mente, é os determinantes ocultos do comportamento humano. Isso já dá uma dica boa sobre o porquê de tanta gente não conseguir sair do lugar. 49. Mesmo sabendo muito bem o que quer. Quem me acompanha sabe que eu defendo que querer é importante, mas fazer é o que verdadeiramente concretiza os seus sonhos. Pensamento é essencial, mas precisa necessariamente ser seguido de ação para ter efeito. As nossas emoções têm um efeito gigantesco nas nossas ações. Este é um gráfico chamado escala da consciência. Ele foi desenvolvido por Hawkins e, segundo o cientista, vai de 1 a 1000 Hz. Cada frequência energética está relacionada a uma cor e a um sentimento. Quanto maior a sua frequência, mais positivo é o seu sentimento e vice-versa. Preste atenção. 1 Hz significa um ciclo por segundo, 100 Hz significa 100 ciclos por segundo, e assim por diante. 50. A unidade de medida Hertz aplica-se à descrição de qualquer evento que acontece de forma periódica. Segundo o gráfico, esses números indicam o nível de vibração interna e evolução da consciência que um ser humano pode conquistar, de acordo com o que sente. A maioria dos trabalhos relacionados à lei da atração que você encontra por aí está baseada em empurrar na força, fazer com que as coisas aconteçam a qualquer custo. Mas forçar qualquer tipo de situação faz com que a sua vibração permaneça numa frequência baixa. Nesta escala, o autor menciona o conceito de Deus como um de seus pilares. Eu explico. No nível inferior, 175 Hz e abaixo, ele fala de um polo dominado pela força. Mas não a força no sentido de capacidade física ou emocional, muito pelo contrário. Aqui, a força está sendo representada por essa insistência cega e sem medida. Podemos entender isso como o desejo de dominar a qualquer custo, de possuir, de controlar, com expressões limitantes como vergonha, vingança, exigência, orgulho, desprezo, culpa, remorso. No nível superior, de 200 para cima, ele menciona o poder, aqui sim entendendo-o como todo potencial criador, construtor, os desafios, as conquistas e expressões positivas como satisfação, sabedoria, neutralidade, confiança, revelação e transcendência. Esta ferramenta é extremamente útil para entender a partir de certos padrões e comportamentos, porque para o que agimos da maneira que agimos. Ela mostra que existe possibilidade de vibrar mais alto, e que essas 51. Vibrações acarretam contribuições mais positivas não só para a forma como queremos alcançar as coisas, como também para nosso bem-estar e para o meio ambiente, já que a energia emanada é contagiosa. Na verdade, a linguagem que usamos é um dos principais geradores desses níveis. Dr. Hawkins usou um teste muscular, onde você pode simplesmente medir como as emoções de uma pessoa são influenciadas pelas palavras e, consequentemente, a força ou resistência dos músculos aumenta ou diminui. O que a escala de consciência contribui a trazer para a percepção e o entendimento de todos que uma emoção é uma forma de vibrar, assim como qualquer corpo ou matéria faz. Aquelas de baixa frequência, como culpa, tristeza e humilhação, produzem certas reações emocionais não contributivas para o indivíduo e seu ambiente. Enquanto sentimentos como amor, felicidade e tranquilidade são mais elevados e apontam para um nível de iluminação, entendido como o máximo estágio de conexão que cada pessoa pode aspirar, segundo Hawkins. Em seu estudo, a média vibracional de uma pessoa fica em torno de 207 Hz. O autor explica que durante a vida aparecem emoções negativas, bloqueios e condições que impedem o alcance de vibrações mais elevadas. 52. Vamos conhecer a frequência de cada emoção e o que elas desencadeiam em nossas vidas. Vergonha, 1 a 20 Hz. Alguém neste nível pode se sentir humilhado, apresentar baixa autoestima e certo nível de paranoia.
Não é uma grande questão quando a vergonha é só momentânea, algo que acontece por causa de uma gafe inofensiva. Ela se torna um problema gravíssimo quando você sente vergonha de si próprio o tempo todo. Quando você tem vergonha de quem você é, do que você quer, de quem você se relaciona e de se expressar de forma autêntica, é preciso prestar atenção. Você é o seu primeiro e mais forte aliado, o seu mais competente advogado. Se você abandona a missão de se defender, de lutar pelos seus ideais e seus sonhos, quem vai assumir isso para você? A vergonha nos fecha em um casulo, nos faz procurar um lugar de invisibilidade. Isso se torna extremamente nocivo, porque pode te prender em uma posição de imobilidade. E quem não se mexe, não chega em lugar nenhum. Culpa, 30 Hz. Este nível cultiva a destruição que é comandada por sentimentos de culpa e também de remorso. É comum sentir culpa, isso é até indício claro de que você sente empatia e não quer machucar ninguém, mas nós precisamos. 53. Precisamos aprender a nos livrar da culpa, aquela que pode ficar te corroendo até por anos, e diferenciá-la da responsabilidade. Assumir responsabilidade pelos nossos erros é necessário, enfrentar as repercussões das nossas ações também. Porém, a culpa é uma emoção extremamente nociva, porque ela nos censura e acaba com a nossa autoestima. Assumir responsabilidade é como dizer, eu sou uma pessoa boa e digna que cometeu um erro, portanto vou me redimir e provar que eu não quis prejudicar ninguém. Já sentir culpa é como dizer, eu sou uma pessoa terrível e só prejudico os outros. Sem falar que assumir responsabilidade é uma ação que causa impacto positivo, já que você está colocando em prática algo, visando reparar uma situação que aconteceu. A culpa é uma emoção que causa impacto negativo, pois ela nunca tira você do lugar. Ficou clara a diferença entre as duas? A culpa, inclusive, é quase um atalho para a vergonha. Sem falar que a culpa pode surgir mesmo quando não fazemos nada de errado. Tem gente que sente culpa por descansar no fim de semana, por comer um bombom e até por impor limites. Apatia, 50 Hz. A apatia pode ser considerada um estado de desespero e desamparo. Alguém aqui precisa de ajuda e depende de outras pessoas. A visão predominante é de desesperança. Sentir apatia é quase como se sentir anestesiado, se relegar a um estado de indiferença. 54. Tem gente que usa isso como escudo, prefere não sentir nada do que se entristecer, por exemplo. Mas, como eu já disse, emoções são forças poderosas por trás das nossas ações, só que para nossas ações serem positivas e impactantes, as emoções por trás delas precisam ser positivas também. Dor, tristeza, 75 Hz. Sentimentos de arrependimento, tristeza e perda abundam aqui. Muitas pessoas vibram neste nível em tempos de perda. Isso acontece porque o luto é uma emoção de nível superior à apatia, justamente porque a pessoa começa a sentir mais energia neste nível, embora sejam energias de tristeza e perda. É normal que surja a tristeza em situações difíceis, assim como outras emoções de vibração mais baixa. E, também assim como elas, a tristeza não pode se tornar a emoção imperativa da sua vida. Medo, 100 Hz. A energia do medo, neste nível, é orientada basicamente pela ansiedade. Algumas situações comuns cujo medo está em jogo seriam medo da rejeição, medo do fracasso, medo da incerteza, medo dos desafios, medo do envelhecimento, medo da morte, medo da perda, medo de estranhos. O medo existe e é uma emoção primitiva que nos ajuda a sobreviver, mas não pode se sobrepor à coragem e à perseverança. É muito mais fácil manipular e intimidar uma pessoa que vive com medo do que alguém cheio de coragem. 55. Encontrar a coragem para se impor e preservar seu espaço pessoal e seus desejos é uma tática fundamental de sobrevivência. Desejo, 125 Hz. No nível do desejo, somos muito enérgicos. Buscamos ambições, dinheiro, realizações de sonhos, etc. Mas o outro lado do desejo é aquele que também pode nos tornar viciados em coisas. Ele toma conta quando a visão da vida é decepcionante, o que pode ocorrer quando não se pode obter o que se deseja. Infelizmente, a imensa maioria dos trabalhos relacionados à lei da atração que encontramos por aí está diretamente relacionado a essa vibração de desejo que se encontra na frequência de 125 Hz. O novo código da manifestação propõe aqui uma mudança significativa, levando você a trocar a baixa vibração do desejo para a vibração mais elevada da disposição. Raiva, 150 Hz. A emoção que domina neste nível é o ódio. A raiva se expressa como ressentimento, frustração e vingança. Ela também acontece durante várias fases da nossa vida e é saudável que nós apresentemos momentos de raiva. Todo sentimento acumulado, se não é sentido em sua plenitude, acaba ficando represado dentro de nós e causando algum problema. Muitas vezes, seguramos até quando não dá mais, então a barragem estoura e aí precisamos fazer uma grande contenção de danos. 56. Para passar pela raiva de maneira saudável, a dica é a mesma que a dos outros sentimentos. Viva-a com segurança e integridade, mas passe por ela e não deixe que ela tome conta da sua vida por completo. Orgulho, 175 Hz. O orgulho pode se manifestar de maneira nociva quando as pessoas se orgulham de suas posses e condições externas. Ele é uma emoção vulnerável, porque tais condições podem ser removidas a qualquer momento. Afinal, não temos controle de tudo e pode ser que nossas condições externas sejam alteradas por circunstâncias que fogem aos nossos cuidados. O orgulho negativo resulta em negação e arrogância. Coragem, 200 Hz.
No lugar acima do orgulho, já encontramos a coragem, que vibra numa frequência de 200 Hz. A coragem é uma emoção com um poder muito forte de movimentar as pessoas. Ela funciona quase como um trampolim. A coragem não é a ausência do medo, mas sim a superação do medo. Ou seja, vem de um entendimento consciente de que o medo precisa ser trabalhado para que ele tenha exatamente o tamanho adequado para a sobrevivência. Nem a mais, nem a menos. O medo é uma resposta natural do cérebro, que tenta nos proteger de ameaças, de perigos. O problema é que o medo muitas vezes pode ser irracional, isto é, surgir por causa de um motivo muito fraco, que em nada justifica essa emoção. Existe uma grande diferença entre o medo de uma situação. 57. Limite como um assalto à mão armada e o medo de falar em público, certo? O primeiro é muito forte, porque se trata de uma ameaça concreta. O outro provém de inseguranças e crenças limitantes com as quais podemos e devemos lidar de maneira racional para que não nos atrapalhem mais. Então a coragem vem para ajudar a nossa mente a restringir o medo apenas para situações limite. Situações em que o corpo precisa reagir de uma forma extrema para se proteger. Não em situações como dizer não para alguém ou mudar de carreira. É preciso coragem para extinguir o medo irracional. Neutralidade, 250 Hz. As emoções que dominam este nível são confiança e segurança. Aqui, as pessoas não julgam, são objetivas e são capazes de ver as coisas como elas realmente são. Elas não estão apegadas a bens, situações, resultados. Se elas não são capazes de obter algo, elas ficam igualmente felizes em se contentar com outra coisa, ir buscar outra coisa que seja tão interessante quanto. Essa neutralidade está ligada com a lucidez. Não se trata aqui de neutralidade moral. Não é sobre não se posicionar em relação ao que é certo e errado, é outro tipo de neutralidade. É sobre certo desapego, geralmente falando. Este é um estado em que você não sente ímpeto de se provar, porque as opiniões alheias não te afetam tanto. É um desapego do julgamento alheio, das influências. Você reage com neutralidade a todo aquele barulho em volta e se encontra numa posição de muita estabilidade. 58. Disposição, 310 Hz. A disposição promove uma perspectiva mais otimista, positiva da vida. Ela não é só coragem, porque a disposição nem considera o medo como fator a ser superado, ele já ficou para trás. A disposição tem mais a ver com a perseverança e a insistência nos seus objetivos, baseada na crença de que eles trarão bons resultados e felicidade, apesar de quaisquer dificuldades. Quando um indivíduo tem vontade de realizar algo, ele está aberto a tudo e qualquer coisa e não é limitado pelos julgamentos dos outros ou por limitações. A visão da vida é esperançosa. Nesse nível, você tem pessoas que têm um desempenho extremamente bom em suas carreiras em empresas, startups. A questão então é perceber se eles estão investindo sua energia da melhor maneira. Aceitação, 350 Hz. Aqui, finalmente percebemos que somos os criadores e a fonte de nossa vida, ao contrário de termos relegado alguma parte dela a outra pessoa ou entidade diferente. Temos consciência das construções sociais presentes na vida, somos capazes de discernir contra crenças, limitantes, pontos de vista e condicionamentos. E somos capazes de construir conscientemente a vida acima e além de todas essas construções sociais. Essa é uma emoção muito importante, que muita gente esquece de dar valor. Há quem confunda aceitação com. 59. Formismo ou derrotismo. Não são a mesma coisa. Aceitação não é se conformar com a frustração, é se livrar da bagagem emocional que vem com certas expectativas. Na verdade, a aceitação é uma forma de administração saudável e sensata dessas expectativas. É possível, sim, sonhar alto e ter ambição e ainda assim ser realista o suficiente para entender que mudanças não acontecem da noite pro dia e que desafios sempre estarão presentes. Muitas vezes, são as expectativas utópicas que nos fazem ter uma queda gigante de desilusão. A aceitação nos dá resiliência, nos deixa mais resistentes às frustrações, porque nós não esperamos alcançar uma posição de perfeição na vida. Nós aceitamos a vida como ela é, com picos e vales, e nós aceitamos nós mesmos como somos, com qualidades e defeitos. Isso é essencial para aprender a nutrir gratidão mesmo pelas mais singelas vitórias. Razão, 400 Hz. Esta emoção tem a ver com compreensão e racionalidade ao mesmo tempo. Aqui, busca-se grandes quantidades de informações que são analisadas em detalhes infinitesimais antes de chegar a conclusões. A emoção da razão, quando fora de controle, cai na armadilha da superintelectualização, levando ao processo de abstração ou preocupação com os dados. Sim, eu sei, normalmente a razão é usada como antônimo da palavra emoção. Mas nessa escala, essa palavra é usada mais como uma compreensão mais holística e mais completa das coisas. Sentir razão aqui é estar num lugar onde enxerga. 60. As nuances e complexidades das situações e das pessoas. É um lugar em que você finalmente vê que não existem fatos isolados, que tudo está muito conectado. É um tipo de consciência libertadora, porque muitos pontos se ligam na sua cabeça. Sabe, quando você tem uma epifania e parece que finalmente entendeu as regras do jogo, daí você se sente muito mais preparado para encarar as coisas. É aquele momento de eureka, só que constante. Amor, 500 Hz. Esta é, sem dúvida, uma das emoções com as frequências mais elevadas que existem, apesar de não estar no exato topo da escala. O amor é mais do que afeto profundo. Ele também é uma superação do controle do ego. Esse amor que o Hawkins descreve não é um amor mesquinho, egoísta, só um mero carinho por alguém. Ele é o amor mais puro, incondicional e nunca desassociado do respeito. De acordo com Hawkins, essa emoção é extremamente rara de se alcançar, e viver nessa frequência é mais raro ainda. É um estado onde o bem maior sempre estará acima do individualismo egoísta na hierarquia de prioridades, sempre. Alegria, 540 Hz. A terceira emoção mais elevada da escala de Hawkins é a alegria.
ela está um pouco acima do amor, portanto, nesse nível de frequência, o controle do ego já foi superado e você estará num estado de total altruísmo e desapego de mesquinharias ou ambições egoístas. 61. Esse nível é mais raro ainda do que o anterior e é um estado onde se pode desenvolver muito sua espiritualidade. Então muitos líderes espirituais se encontram nessa frequência. Isso porque, na emoção de alegria, plena, pura e verdadeira, surge um desapego de coisas materiais, objetos que não fazem mais sentido. Isso porque se atinge um nível de consciência que revela que itens materiais nunca serão suficientes para nos preencher. De maneira alguma isso significa que é para você rechaçar tudo aquilo que gostaria de possuir, mas sim reconhecer que a posse não é o auge da felicidade, aliás, está muito longe disso. Se você precisar ter coisas para ser alguém, você ainda não atingiu um nível de alegria verdadeira. Ninguém precisa ter para ser. E por que a alegria marca o começo da parte mais elevada da escala? Porque é a partir dessa emoção que as outras emoções de baixa frequência conseguem ser neutralizadas por completo. Ou seja, quando você atinge essa frequência, muito dificilmente você irá cair na escala. Por isso que é importante sempre trabalhar para elevar a sua consciência. Em algum momento você será capaz de conseguir atingir um ponto sem volta de plenitude e felicidade. Por isso que as preocupações costumam sumir com essa emoção. Não existe mais a ansiedade de que tudo pode ser tirado de você a qualquer momento, não existe o medo da regressão, apenas uma grande sensação de plenitude. 62. Paz, 600 Hz. Logo depois da alegria, vem a segunda emoção com maior frequência entre todas as outras da escala, a paz. Essa é raríssima, o Hawkins estimava que apenas uma a cada 10 milhões de pessoas conseguiriam alcançar essa frequência. A paz vibra numa frequência de 600 Hz. Lembra da vergonha? A emoção de frequência mais baixa de todas? Ela vibra em 20 Hz. Olha o pulo, de 20 até 600. A paz é um nível de total transcendência. Aqui já foram superados as preocupações, a ansiedade, o medo e o ego. Aquele que sente a emoção da paz já atingiu um nível de amor incondicional e de contato profundo com a arte de apenas ser. Esse estado está muito próximo da emoção mais alta de todas, a iluminação. Iluminação, 700 a 1000 Hz. A iluminação é a emoção com maior frequência de todas, 700 Hz. Essa era supostamente a frequência de Buda e Jesus Cristo, por isso que eu a chamo de frequência crística em um novo código da manifestação. Aqui é onde se encontra a morte do ego. É a união do seu eu com todos os outros elementos. É a interrupção da percepção de separação entre as coisas, é a noção de que o um é sempre o todo. É o fim do individualismo, é o estado puro de ser. 63. O mais interessante dessa frequência é que a simples presença de uma pessoa iluminada nos seus pensamentos já ajuda a aumentar a sua vibração. Ou seja, só de pensar nesse conceito, em pessoas que atingiram esse ápice, a sua frequência já começa a aumentar. Quando eu digo para você que é preciso sempre estar em busca da sua melhor versão, visando sempre manter a sua frequência elevada, isso não quer dizer que você só precisa ficar o tempo inteiro tentando cumprir essa missão. A vida não é uma competição, isso não é uma corrida. Mas o que podemos almejar é, sim, realizar uma mudança significativa em nossas vidas e com disposição, pois quanto mais elevarmos a nossa frequência, mais ajudamos aqueles que estão ao nosso redor a também elevarem as suas. É como se a frequência crística promovesse um contágio de elevação de consciência. Portanto, imagina o quanto que a gente pode aprender sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o mundo, ao estudar a trajetória de pessoas iluminadas. Por que elevar a nossa frequência? Temos que sempre almejar aumentar a nossa vibração porque, de acordo com Hawkins, o mundo começa a se autodestruir quando a média de vibração da humanidade está abaixo de 200 Hz. E olhe em volta, estamos em uma pandemia, em uma série de crises de todos os tipos, vendo conflitos bélicos em tudo quanto é canto, violência, truculência. 64. Desrespeito, miséria, falta de preocupação com o nosso semelhante. Hoje em dia, parece que tem mais gente querendo sair do planeta num foguete do que ajudar a salvar o planeta. Tem gente investindo grana para tentar viver em Marte, mas não quer investir nada para tentar ajudar a Terra. Ou seja, ao que tudo indica, a frequência da humanidade está muito baixa. Nós então, conscientes dos nossos processos evolutivos, preocupados em melhorar nossas versões para nós mesmos e para quem está ao nosso redor, precisamos resgatar a vibração alta, uma vibração de crescimento, respeito e comunhão. Temos que ter consciência de que o desenvolvimento pessoal é um serviço para o indivíduo e para o coletivo, porque todos nós estamos conectados. O processo de iluminação implica em ter uma visão mais real do mundo. Imagino que Jesus Cristo foi uma das poucas pessoas que viu o mundo como ele realmente era, e ele doou sua vida para ajudar o próximo, para pregar o amor incondicional, o respeito e a coletividade. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos dedicar a elevar nossa consciência e buscar cada vez mais a superação do medo, da vergonha, do ego e do individualismo. Precisamos entender que trabalhar no nosso eu é o ponto de partida para melhorar o todo. 65. E o que isso tem a ver com a lei da atração? De que adiantaria você utilizar a lei da atração, vibrando baixo, na frequência do desejo, acumular uma infinidade de bens materiais? Se você não estiver bem com você mesmo, o que adianta você usar a lei da atração em benefício de si próprio, sem ter a consciência de que vive num mundo junto com bilhões de pessoas que também precisam de tantas coisas importantes? Pior ainda, para que serviriam esses bens materiais se o mundo não fosse um lugar maravilhoso para usufruí-los?
Com o novo código da manifestação, eu te convido a ir muito além do desejo de ter, mas sim em entrar em profunda ressonância com a vibração da disposição de ser. Ser verdadeiramente uma versão melhor e incrível de você mesmo, ser a diferença no mundo e, por consequência, usufruir de uma vida extraordinária, repleta de riquezas, saúde e felicidade. Você aceita o meu convite? 66. 67. 68. Capítulo 6. Lei da atração e as infinitas oportunidades. Você já recusou uma oportunidade porque achou que era pequena demais para se envolver? Ou talvez você estivesse com preguiça de olhar para ela e começar. As pessoas muitas vezes reclamam que não há oportunidades para elas mudarem de vida e alcançarem seus desejos. Elas acreditam que seu trabalho atual é tudo o que existe e isso os limita severamente, já que deixam de olhar para outras oportunidades que podem aparecer no caminho ou até mesmo já se apresentarem diante delas. As oportunidades estão ao seu redor e é preciso perceber cada uma delas. Até mesmo ter algum tempo livre para perseguir um interesse ou ganhar algum dinheiro extra é uma oportunidade. A razão pela qual você não tem o que deseja em sua vida definitivamente não é a falta de oportunidades. 69. Quando você tem a lei da atração do seu lado, você descobre que algumas dessas pequenas oportunidades se transformam em oportunidades muito maiores. Você vê que as pessoas que têm essas oportunidades para oferecer sabem que a maioria das pessoas vai recusá-las. Mas quando eles encontram alguém positivo que diz sim, eles podem abrir a porta para coisas maiores. Se lhe for oferecida uma oportunidade, sempre verifique primeiro. Não se contente com o óbvio, desconfie do que parece improvável ou absurdo. Hoje temos essa coisa maravilhosa chamada internet, onde você pode passar alguns minutos pesquisando para ver se a oportunidade é real ou não. O fato de você acreditar na lei da atração não pode fazer com que você não seja uma pessoa atenta e perspicaz, pois há muita gente que vibra na escassez, querendo aplicar golpes por aí. Faça o que fizer, tenha cuidado ao pedir a opinião de sua família ou amigos. A menos que eles tenham uma mente positiva como você, eles dirão que é uma perda de tempo e qualquer atitude sua soará bobeira para eles, que não entendem sobre o assunto. Claro que a maioria deles não sabe nada sobre isso e dizem que estão tentando protegê-lo. Embora a sensação de proteção seja reconfortante, as pessoas nem sempre sabem o que é melhor para nós. Elas analisam a nossa situação de acordo com o ponto de vista e as vivências delas. E você precisa lembrar que a sua vivência é diferente, que você é um ser humano único, capaz de ver uma oportunidade e reconhecê-la mesmo sem se esconder nas pessoas ao seu redor. Lembre-se de que a maioria dessas pessoas ainda vive sob o feitiço do código padrão e acredite. 70. Tá que todos deveriam ter um emprego convencional, que as coisas são como são e pronto. Lei da atração não é apenas sobre dinheiro. Há todos os tipos de oportunidades na vida. Nem tudo é sobre dinheiro. Se você tiver a chance de conhecer novas pessoas, então você deve aproveitá-la. Você simplesmente não sabe onde isso pode levar. Se você é solteiro, pode conhecer sua alma gêmea através dessas novas pessoas. Já aconteceu antes e continuará a acontecer no futuro. Quando você aplica a lei da atração à sua vida, tudo é possível. Você começará a enviar níveis mais altos de energia e fortes vibrações positivas para o universo e atrairá muito mais coisas do que antes. Amor, felicidade, riqueza e saúde, está tudo lá, esperando por você. 71. A sorte e a lei da atração. Aqui está uma história clássica com a qual você pode se identificar. Você está no estacionamento do shopping e alguém chama seu nome. É uma garota com quem você foi para a escola e você não a vê há anos. Ela está saindo de um carro de luxo muito caro e tem as melhores roupas. Há um homem muito bonito ao seu lado que mais tarde você descobre que é marido dela. Você conversa com ela e ela diz que ela e o marido têm um negócio de muito sucesso. Ela tem uma casa em uma parte da cidade que você só pode sonhar. É óbvio para você que ela tem muito dinheiro e sua vida está no caminho certo. Então o que você pensa sobre tudo isso? Aqui está o que muitas pessoas vão dizer, ela sempre teve sorte. O que você não sabe é que alguns anos atrás ela tinha muito pouco dinheiro e estava vivendo em um carro batido com seu marido. Eles tinham acabado de abrir seu negócio e não havia muito dinheiro entrando. Eles começaram um negócio sem nada e fizeram o que precisava ser feito para ter sucesso. Ela fez sua própria sorte e é isso que você precisa fazer também. Não estou dizendo que não existe sorte. Algumas pessoas ganham na loteria, mas ainda precisam comprar um bilhete e escolher alguns números. As chances de você ficar em casa esperando uma grande mudança em sua vida e essa mudança cair do céu são extremamente próximas a zero. Para fazer a lei da atração funcionar para você, é esse. 72. Essencial que você se apresente ao universo como alguém que merece o que você deseja e que vai agir para isso. Se você ficar sentado em casa sem fazer nada, pensando que o mundo está contra você, isso não ajudará a atrair algo que vale a pena. Isso só atrairá mais miséria para você. Você precisa mostrar ao universo que está disposto a procurar oportunidades e agir de acordo com elas. Se lhe for oferecida uma oportunidade, se parecer certo, você a analisará mais e começará a usá-la, fazendo dar certo até dar certo. Dessa forma, você deixa de ser alguém que simplesmente espera que as coisas aconteçam e baseia seu futuro na sua própria sorte e passa a ser alguém mais assertivo, mais confiante, mais dono de si mesmo, em busca do que você realmente quer. 73. 74. Capítulo 7. O novo código da manifestação. Introdução, um mindset indesistível. Finalmente chegou o momento de entender e conhecer o novo código da manifestação. Mas antes disso, você, leitor, que chegou até aqui, precisa relembrar algumas coisas, esclarecer alguns conceitos, para que sua mente chegue mais preparada ainda às ferramentas que você vai receber agora. Em primeiro lugar, é preciso entender que o novo código da manifestação